Sabe, nem sempre é fácil superar um amor não correspondido ou então o término de um relacionamento. Todas essas coisas, muitas vezes, duram por meses, anos e quem sabe até mesmo décadas, porque você amou muito, porque você se entregou muito. E essas coisas duram um certo tempo. E é isso o que Hina deve estar sentindo nesse momento, porque ela ainda não consegue superar aquele amor que não foi correspondido. E isso só pode trazer apenas tristeza para ela. E sim, assim como vocês, eu também espero que ela supere o amor que ela sentia pelo Taiki. Mas eu gostaria que parássemos para pensar em nós mesmos e nas situações em que passamos, para a gente olhar para Hina um pouquinho mais de uma forma humana, sem julgar a personagem, porque ela ainda não superou o Taiki. Então, bora comentar sobre mais esse capítulo de Blue Box, o capítulo número 94. Tem muito mais coisas além disso e nós vamos comentar aqui nesse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Blue Box, o nosso capítulo 94. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, compartilhando, comentando e se inscrevendo. Aqui nesse vídeo eu vou me abrir um pouquinho, ao mesmo tempo em que eu falo um pouquinho sobre a Hina, a situação da Yumeka com a Chinatsu, que eu gostei bastante. E esse capítulo, como todos os outros, foi muito bom, um pouquinho mais calmo, mas nos deu uma dose do que deve vir a seguir nos próximos capítulos, com um foco a mais na Yumeka e na Chinatsu e na Hina e no próprio Taiki. Então vamos lá direto para esse capítulo, galera. Seguinte pessoal, nosso capítulo vai começar com aquela partida de basquete da Chinatsu, da escola Eimei, contra o outro colégio que eles estão enfrentando, e a Yumeka está assistindo tudo aquilo e sempre analisando muito bem o time adversário e também o time da Chinatsu. Por que isso? Porque ela ama o basquete e é muito bom ver a personagem novamente entrando novamente nesse mundo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, gente, eu lembro quando eu dei uma parada de assistir animes e tudo, e quando eu voltei eu senti como se fosse algo totalmente novo, sabe? Eu tava voltando a ver as coisas, eu lembrava, eu falava, nossa, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Então era muito legal ter essa sensação, principalmente quando você tem uma ruptura graças a algum acontecimento que tem na sua vida, por exemplo, seja faculdade, seja, por exemplo, sei lá, os seus pais que ficavam enchendo o saco porque anime é coisa do capeta e coisas desse tipo. Então, gente, é muito legal quando você volta com uma mente muito mais aberta e sem as amarras que te impediam novamente de alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é, você tinha alguma coisa que te prendia, não deixava você fazer, por exemplo, seus desenhos, né? E aí então você volta a desenhar depois de um tempo, você volta depois de você ter desistido lá atrás. Isso dá um negócio na sua cabeça que é totalmente diferente. E é isso que a gente pode reparar ali na Yumeka, porque ela começa a ficar até mesmo apreensiva com o jogo. Ela começa a sentir como se ela estivesse ali no campo, relembrando também um pouquinho do seu passado. Nós percebemos ali até na sua própria mão muito nervosa, enquanto ela vai assistindo o jogo e ela vai se deixando levar por aquele momento. É como assistir, por exemplo, para mim, uma partida de futebol. Mexe exatamente com as minhas emoções. E enquanto ela vai assistindo, ela vai vendo a Chinatsu ali acertar uma cesta, e ela, quando ela menos espera, ela olha assim, ela tá se animando com aquele jogo. Ela volta a ter aquele sentimento de eu amo basquete. Eu sempre amei o basquete, e por isso que ela dá aquela empolgação. Não é só pela cesta da Chinatsu que ela ia marcar naquele momento, mas é aquele momento de empolgação quando alguém marca um gol, alguém marca um ponto e você comemora, sabe? Ela queria estar lá dentro do campo. Nesse caso é a quadra. E depois que ela percebe que ela se anima, no mesmo momento ela tenta fingir, ela tenta voltar pra velha Yumeka que abandonou o basquete. Não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. Mas aí ela solta a mão e fala, não, eu tenho que aceitar isso. E aí ela começa a pensar que já fazem 2 anos que ela não joga, que ela não está ali no basquete, assim como a própria Chinatsu, e ela começa a ver que o tempo passou muito rápido. Na quadra, o tempo parecia que, tipo, cada segundo é muito denso, é muito acirrado, quando você menos espera a partida já acabou, mas quando ela tá vendo lá de fora, tudo passa em um piscar de olhos. Por quê? Porque ela ama aquilo. Tudo que você gosta ou que você curte bastante, ele passa em um piscar de olhos. Seja um encontro, seja
uma partida de futebol, de basquete, de, sei lá, de rugby, não sei, qualquer coisa que você goste, você percebe que o tempo passa voando, porque é como se você se divertisse nesse tempo e tudo, e você nem olha pro tempo passar, de tão gostosa que é aquela sensação. E aí a gente passa para a próxima cena, onde o Taiki tá lá no seu treino, de véspera de Natal, e ele começa a pensar, putz, será que a Yumeka foi? Tomara que ela tenha ido. Mas será que eu deveria ter avisado a Chinatsu? Porque se eu pelo menos avisasse a Chinatsu, ela não ia ficar, tipo, tão confusa se acabasse vendo ali a Yumeka, né? Mas se eu avisasse também, talvez a Yumeka não tivesse ido e aí ela ficaria chateada. É uma confusão que às vezes surge ali. E então que tem alguém ali com um vestido de rena, tentando pegar uns negócios ali, acho que uma porta, ou pelo menos um negócio bem pesado, e aí o Taiki se oferece pra ajudar, e é simplesmente a Hina, mano. Que linda que ela ficou ali, vestidinha de rena. A autora acertou em 100%. A gente gosta desses fanservice, de ver a pessoa com outra roupa, ver ela bem fofinha e tudo, e a Hina tava muito fofa. E aí o Taiki pergunta pra ela por que ela tá vestida ali de rena, né, e aí ela fala, eu pensei que isso daqui era por causa do espírito natalino, todo mundo tá se arrumando também com as roupas, e eu queria ficar no espírito natalino. A gente vai sair aqui de noite na véspera, vai cantar e tal, eu acho que isso seria bem legal. E mesmo que o Taiki tenha dito ali que isso acaba com o espírito natalino, porque é bem forçado até, entre aspas, a Hina fala assim, não, isso daqui é pra ser muito divertido. A gente vai cantar lá no karaokê, a gente vai tirar umas fotos antes, a gente vai comer bolo, e eu vou aproveitar, né, porque raramente eu fico comendo bolo a todo momento, e mesmo que elas não tenham namorado, por exemplo, a Nina, que é amiga da Hina, a Moria, né, que é a Yami no caso, mesmo elas não tendo namorado, elas poderiam se divertir. Por quê? Porque o Natal é uma comemoração onde todo mundo, pelo menos pelo que eu vejo lá no Japão normalmente, todo mundo se reúne ali com a família, a gente pega ali e reúne todo mundo junto e tal, às vezes até mesmo sai com o namorado pra poder curtir, pra ver as luzes de Natal. É um momento bem bonito, é tipo um Matsuri, né, que você vai pra ver os fogos junto com o seu amor e alguma coisa assim. E aí ela dá essa provocada no Taiki e ele fala, eu nem sei como responder isso. Por quê? Porque ele não tem namorada. E aí então, olha a indireta que essa mina dá pra ele. Ela pega e fala assim, aposto que você tá se corroendo por dentro de você não ter uma namorada agora, né? Se relacionando ao que ela disse pra ele antes, que ela gostava dele. Ou seja, ele poderia estar com ela, mas ele não está. Então ele tá se corroendo, querendo ter uma namorada. E é então que ela foge totalmente do assunto depois de falar isso, depois do Taiki, tipo, parar assim, opa, não esperava essa resposta, e aí ela diz pra ele assim, mas já acabou aqui, muito obrigada pela ajuda e tal, já se vira e vai embora. Por quê? Porque ela estava com vergonha de falar aquilo, porque ela ainda não superou, e eu acredito que eles precisam ter uma conversa a mais, até mesmo pra ajudar com que ela supere isso, visto que eles eram amigos de infância. E é então que o Taiki se vira pra ela, olha pra ela e fala assim, Hina, quando ela virou, né, ela vira de volta pra ele, e aí ele dá uma baixada no olhar, parece que ele desistiu do que ele ia falar, e aí ele fala assim, coloca aí na lista de canções aí que vocês vão cantar a Mariah Carey pra a Yami cantar lá. Aí ela se vira, fala que vai fazer isso mesmo, que elas vão cantar ali até a voz acabar, e olha só o detalhe, quando ela se vira pro Taiki, a gente percebe que o olho dela arregala, porque ela pensa que o Taiki falaria alguma coisa pra ela, tipo, eu quero ir com vocês, eu vou com vocês, sei lá, alguma coisa assim. Então ali ela acumulou um pouco de esperança, só que depois ela vira diretamente o olhar, quando ela tá indo embora, a autora dá uma virada no rosto dela, e a Hina mostra um sorriso, mas não é um sorriso verdadeiro, e sim um sorriso sem graça, de quem esperava alguma coisa, mas não teve aquela coisa. Então a Hina, gente, ela não superou, e é normal, eu quero que demore mesmo para a Hina superar ali o Taiki. E por que eu quero que demore? Porque isso faz sentido na vida real. Não faz sentido ela gostar tanto do Taiki e aparecer um carinha amanhã e ela já estou apaixonada. Porque aí significa que ela nunca teve um sentimento real para com o Taiki. Na verdade foi um sentimento até mesmo passageiro. Por isso ele precisa ser o mais real possível, e eu acho que a autora tá acertando nesse ponto. Ela dando uma indireta aqui, uma indireta ali, tentando voltar a falar com ele de alguma forma, a gente vendo que ela tá chateada, que ela ainda não superou. E eu digo isso, gente, porque eu mesmo já demorei cerca de 2 anos pra superar uma pessoa que eu gostava, e isso é muito natural, a gente demora. Por quê? Porque a gente se encanta ali pela pessoa. Quando a gente gosta de verdade, é assim, e simplesmente é difícil de aceitar, e por
conta disso, gente, eu falo pra vocês, eu gosto que a Hina esteja sofrendo, entre aspas. Não que eu goste do sofrimento dela, mas eu gosto porque a autora tá trabalhando com fatos verídicos, ou seja, ela tá trabalhando com a verdade do ser humano, que é difícil superar um amor não correspondido. É muito difícil, aliás. Você às vezes acaba vendo aquela pessoa no mesmo local, principalmente como a escola, é mais difícil ainda, porque de uma forma ou de outra, ela é da sua sala, ela é, sei lá, do seu mesmo grupo ali de amizades e tudo. Então o que acontece? É difícil, você não vai se separar dos seus amigos pra ficar longe daquela pessoa, entende? Então dessa forma é mais difícil ainda superar. Então eu acho que a autora tá acertando muito nesse ponto. Eu não sei se a Hina vai superar ou se em algum momento ela pode acabar conquistando o Taiki. A gente não sabe o que vai acontecer entre ele e a Chinatsu, mas é um ponto importante que eu acho legal de se destacar. E eu gostaria de saber também a opinião de vocês, tá bom? E bom, vamos lá, continuando aqui o capítulo, o Taiki tá lá andando, ficou meio pensativo com tudo aquilo, e o Nishida começa a falar sobre a véspera de Natal, que, pô, na véspera de Natal era pra todo mundo passar com quem eles mais gostam e tudo mais, e ele tá querendo uma namorada, né? São os verdadeiros sentimentos dele, mas ele fala que o time lá de badminton é a coisa que ele dá mais valor, e como no Natal você passa com as pessoas que você dá mais valor, que você curte mais, como família, namorado, alguma coisa assim desse tipo, ele fala assim, então eu tô aqui com vocês, mas eu queria estar namorando. Então a gente vê essa parte do Nishida que é bem legal, mas essa parte é importante pra quê? Pra colocar na cabeça do Taiki que ele também gostaria de estar junto com a Chinatsu. Tanto que o Nishida vai até provocar o Haryu dizendo, eu odeio esse pessoal que tem um monte de namorada aí, não sei o que, papapá. E aí o Haryu, olha, não é tão fácil assim ter namorada, né? Porque às vezes você tem que saber onde levar ela no feriado, esse tipo de coisa, e você tem que reservar o lugar. Não é tão simples assim quanto você acha, né? Então ele dá uma provocada no Nishida, mas o Nishida queria ter essa sensação de não saber pra onde ir, sabe? Porque é um sentimento muito gostoso ter uma namorada, ter uma pessoa que você gosta, entendeu? E aí, então, o próprio Haryu fala assim, aposto que você queria estar lá com a Chinatsu e tudo, né? Saindo com ela e tal. Aí ele fala assim, não é como se fosse isso, eu nem sou namorado dela, nem nada e tal. Ele tenta disfarçar, principalmente porque ele acha que no momento a coisa mais importante pra ela é reatar a amizade com a Yumeka. E reatando essa amizade com a Yumeka, a Chinatsu não tem tempo pra ficar pensando, por exemplo, no Taiki ou então no romance entre eles, pelo menos na visão do próprio Taiki. E aí então, ele dizendo isso, fala assim que a decisão mais assertiva seria focar no jogo, ou seja, no jogo de basquete. E aí o Haryu começa a perceber o que do Taiki? Que o Taiki, mesmo que ele queira se apaixonar pela Chinatsu, ele foca muito no que seria bom pra ela e esquece o que seria bom para os dois. Então eu acho que isso pode se juntar em algum momento, porque embora seja importante realmente o Taiki se preocupar com as coisas da Chinatsu, num relacionamento normalmente você se importa com o lado do seu parceiro e também do seu lado, ou seja, ambos os lados precisam ter uma preocupação, um não pode ser o foco do outro, porque senão vai ser como se você colocasse uma pessoa num pedestal, e aí o que acontece, gente? Eu gosto muito mais da pessoa do que ela gosta de mim, e isso acaba quebrando relacionamento, entende? Porque ele vê mais a Chinatsu como se ela fosse um ídolo, e não pode ser bem assim. E até o momento ele tem ajudado e tem sido muito amigo, e embora a Chinatsu tenha se apaixonado por ele, é um ponto que num relacionamento até o momento entre eles não daria certo, porque infelizmente o Taiki ele ainda olha muito mais pra Chinatsu do que pra si mesmo, e isso é um problema que a autora tem que trabalhar melhor no próprio protagonista. E aí a gente volta para aquela partida, o pessoal tenta acertar a cesta, acaba errando, e aí a Yumeka começa a se relembrar do seu passado quando ela tava jogando e tudo mais, quando até ela dá um passe pra Chinatsu, provavelmente é aquele passe que a Chinatsu errou o arremesso, e aí ela fica super empolgada, e ao contrário do que aconteceu lá atrás, ela se sente motivada a falar pra Natsu que, mano, vai pra cima, vai, acerta essa cesta, e é então que ela acaba dando um grito. Nisso que ela dá um grito, a Chinatsu vai lá, acerta, e quando ela olha pro lado ali, tá lá a Yumeka, e ela simplesmente levanta a mãozinha, né, tipo, que marcou o ponto, a Yumeka fica toda assustada, e ali se encerra o capítulo. Gente, achei um capítulo muito legal, trabalhar um pouquinho mais a Hina e essa superação. Eu acho que não teve mangás, muitos mangás na verdade que eu li, onde o romance trabalha muito essa parte de superação, ou então o que pode acontecer depois. A gente não sabe se a Hina vai superar o Taiki até o final, até porque ela é uma das grandes personagens e ela precisa ter um foco, e o Kyo
Jo provavelmente teria um relacionamento com a Ayami, então a Hina ficaria sozinha. E não, eu não acho que o Ito, que é um personagem que falou que gostava da Hina, que queria sair com a Hina lá atrás, não acho que esse seja um personagem que poderia aparecer na vida da Hina dessa forma. Teria que ser inserido um novo personagem, ou até mesmo o próprio Matsuoka, embora eu quero que o Matsuoka seja cortado fora porque ele é muito chato. Então essa parte de superação vai ser legal de ser trabalhada, mas sem precisar de um outro alguém, sem precisar de um par romântico, mas sim a pessoa superando por ela mesma. Acho que isso seria mais interessante. E um outro detalhe que eu gostei do capítulo foi nesse final aí, com a Yumeka falando vai Chinatsu, pra Chinatsu ver que, bom, ela mesmo dizendo todas aquelas coisas, tudo saiu da boca pra fora, porque elas sempre foram amigas de verdade, e é legal de ver ela voltando a estaca zero e voltando ao basquete, voltando com a sua amizade com a Chinatsu, que isso é algo realmente muito bom. Ela era a melhor amiga dela. Eu achei isso muito legal da autora, trabalhar ali nos sentimentos dela. A gente vai vendo que a Yumeka vai se empolgando com a partida, e que personagem que conquistou meu coração, gente. Gostei demais dela, e esse momento mais frágil dela nos mostra que todos nós, mesmo quando somos fortes ou parecemos fortes, podemos estar completamente fracos. E como somos humanos, né? Nós temos vários momentos bons, momentos ruins, e eu acho legal que a autora consegue trabalhar muito bem isso, não só com o Taiki, mas com a Chinatsu, com a Hina, com a Yumeka, com qualquer outro personagem que a gente tem ali na obra de Blue Box. Gostaria muito de saber o comentário de vocês, e eu parece que eu acertei, hein? Ela falou que ia acertar ali a sexta, e aí a Yumeka ia gritar, eu acertei no capítulo passado, que eu falei que com certeza isso ia acontecer. Mas a diferença tá no modo que acontece, que me deixou bem feliz. Gostaria de saber a opinião de vocês, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo capítulo de Blue Box, e te aguardo no próximo, beleza? Fui!